Historicamente, senhor, historicamente, a legítima defesa sempre teve a mesma redação. Quando nós ainda tínhamos a parte geral de 1940, a legítima defesa ela era no artigo 21 do Código. Ela era o antigo artigo 21. Entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele justa agressão atual e iminente a direito seu ou de outro. E aí, a primeira pergunta que nós podemos fazer é a seguinte, se isso é assim desde 1940, então nós temos décadas e décadas de inúmeros casos, imagine, no Brasil inteiro, inúmeros casos, onde os problemas de ilicitude foram resolvidos com isso daqui. A primeira pergunta que nós podemos fazer é a seguinte, mudar por quê? Mudar por quê? O que inspirou o legislador a fazer uma mudança? Essa daqui que nós vamos analisar daqui a pouquinho. O quê? Bom, para entender o porquê da mudança, nós temos que olhar a exposição de motivos. E como essa parte daqui veio do PL 882, que nós trabalhamos antes do intervalo, que eu mostrei para vocês, né, que é o projeto de Moro, olha só o que diz. Por que ele quis mudar? Por que a legislação foi mudada? A realidade, isso aqui me espanta, não sei se espanta vocês, mas me espanta. Olha só. A realidade brasileira atual, principalmente em zonas conflagradas, mostra-se totalmente diversa quando de 1940. Até que tudo bem, não é um problema, realmente. O agente policial está permanentemente sob risco, inclusive porque, não raramente, atua em comunidades sem urbanização, com vias estreitas e residências contíguas. É comum também que não tenha a possibilidade de distinguir pessoas de bem dos meliantes. Por tais motivos, é preciso dar-lhe proteção. Esse dispositivo corrige situação atual de absoluta insegurança do policial, pois impõe-lhe aguardar a ameaça concreta ou o início da execução do crime para só depois reagir. Com a nova redação, ele pode agir preventivamente, ou seja, quando houver risco iminente a direito seu ou de outrem. E aí, baseado nisso daqui, ou seja, essa foi a ratio, essa foi a razão, aí veio o legislador e fez uma série de propostas. E quais foram as propostas feitas à época da tramitação? Primeira proposta que caiu durante a tramitação, mas que eu vou analisar com vocês, eu vou justificar o porquê que eu vou analisar, foi o chamado excesso exculpante. Excesso exculpante. Lá no artigo 23, eles propuseram a introdução de um parágrafo 2º que dizia assim: o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Eu quero analisar com vocês, fazer comentários sobre cada uma dessas propostas, porque me parece que muitas críticas foram assim, desvirtuadas, me parece. Bom, primeiro vamos começar analisando essa história desse excesso exculpante. Quando ele foi proposto, houve uma chuva de pessoas, de artigos, de doutrinadores que falaram o seguinte: agora, vocês já devem ter ouvido falar disso, agora vai ter um 007, uma autorização para matar, o policial vai se exceder, e agora ele vai ter direito à isenção de pena, vai ter direito à diminuição de pena. Houve uma chuva. A Defensoria Pública da União, inclusive, ela fez um documento muito bom, assim, muito bem fundamentado, falando aí de criminologia, de tudo mais, dizendo assim, isso vai gerar um absurdo, as abordagens policiais são assim, a letalidade desse jeito e tudo mais. Veja, me parece que não passou isso daqui por algum motivo. E não passou porque realmente era problemático. Agora, me parece que o problema não estava nessa história de 007, não. E eu vou mostrar para vocês por quê. Nós precisamos desfazer alguns mitos sobre o excesso exculpante. Desfazer alguns mitos. Então vamos lá. Primeira coisa. A figura do excesso exculpante, ou seja, de alguém que vai ultrapassar o limite, por exemplo, da legítima defesa, que hoje em dia é criminalizado, mas ele não responderia por isso, é o chamado excesso exculpante. Primeiro que isso não é uma novidade no mundo. Não é uma novidade. Tanto a Alemanha, que é berço das nossas categorias do crime, todas as categorias que nós estudamos, de ação, de omissão, de ilicitude, a própria separação analítica do crime, tudo isso é berço da Alemanha. E Portugal também, que compartilha dessa mesma característica. Então, países como Portugal e Alemanha, eles também possuem previsões parecidas. Então, essa história de insegurança jurídica, de abrir muito, o policial vai ter 007, eu vou dizer assim, que a possibilidade de interpretar a lei não quer dizer insegurança jurídica. Eu vou mostrar alguns casos que nós já temos na nossa legislação que traduzem realmente interpretações. Por exemplo, nós convivemos com possibilidade de erro de tipo que eu tanto posso afastar o dolo e a culpa, quanto eu posso só afastar o dolo, nos erros excusáveis e inexcusáveis. Nós temos a discriminante putativa, 20 parágrafo 1º.
Por exemplo, a legítima defesa putativa. Alguém que imagina que está em legítima defesa, confunde a realidade e que, segundo o código, pode ser isento de pena. Nós temos também um código que nas 2 primeiras fases de aplicação de pena não diz o quanto que eu aumento, o quanto que eu diminuo a pena. Nós temos também um código que tem erro de proibição, que eu tanto posso isentar de pena, verdade, Viviane, eu tanto posso isentar de pena, quanto eu posso trazer uma diminuição de pena. Então vejam, nós temos no código muitas questões de interpretação, e não me parece que em nenhum desses casos existe insegurança jurídica. E eu vou além. O dispositivo era bem-vindo, eu vou me atrever a dizer isso, o dispositivo era bem-vindo. Se nós formos olhar Roxin e Figueiredo Dias, alemão e português, analisando os seus códigos, eles inclusive concordam com excessos culpantes. Luiz Greco, que hoje em dia escreve com Roxin, brasileiro, né, filho do famoso processualista civil, ele diz o seguinte, ó, há razões para ser indulgente com quem se excede na legítima defesa. Há razões. Ele se encontra em uma situação excepcional, em geral irrepetível, que outro colocou arbitrariamente e o carrega emocionalmente, de modo que estão diminuídas as suas culpabilidades e a exigência de prevenção. Ou seja, o caso, talvez, assim, que acabou inspirando esse dispositivo foi o caso do cunhado da Ana Hickman, lembra-se disso? Então, Luiz Greco, Roxin, Figueiredo Dias, os maiores nomes do direito penal do mundo hoje em dia, falam o seguinte, ó, existe fundamento para isso daqui. Só que qual que é... Só que aí vem a grande pegada, e é aqui que eu me diferencio dos outros pensamentos. Qual que é a grande peculiaridade? A grande peculiaridade é que na Alemanha e em Portugal, o excesso de culpante é diferente. E por que é diferente? Olha só, na Alemanha e em Portugal, a redação do excesso exculpante é o seguinte, fala que o excesso exculpante é derivado da perturbação, do medo ou do susto, em Portugal. Na Alemanha diz que o excesso exculpante é derivado da confusão, do temor e do medo. Olhem que curioso isso, olhem que curioso. Baseado nessas redações, o que os alemães e os portugueses falam? Falam que existem 2 estados diferentes, estados de vontade da pessoa. Existem estados que eles chamam de astênicos, que são estados derivados da fraqueza. Ou seja, ó, confusão, temor, medo, são estados de espírito ligados à fraqueza do indivíduo. Ó, susto, perturbação, medo. Então eles falam o seguinte, esse excesso exculpante, ele é derivado de estados astênicos, ou seja, derivados do medo, da perturbação, da fraqueza. Só que de outro lado existem estados estênicos. E esses estados estênicos, ao contrário, não são derivados da fraqueza, são derivados da raiva, da fúria, do ódio, da cólera. Então eles sempre falaram o seguinte, os alemães e portugueses, ó, só vai ter direito a esse excesso exculpante quando a pessoa fizer isso por medo, por confusão, por fraqueza. Agora, quando alguém se excede com raiva, com ira, com cólera, aí já não tem lugar o excesso exculpante. Ou seja, aí isso daqui, se nós fôssemos tentar aplicar essa ideia, é o caso do cunhado da Ana Hickman, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, aqui tudo bem, ele poderia ser, era razoável pensar que ele estava ali em um estado astênico. Ou seja, se nós fôssemos aplicar a ideia da Alemanha e de Portugal a esse caso, que foi o símbolo dessa proposta, não haveria problema nenhum. De outro lado, me parece que se eu estou falando de um agente de segurança pública, de alguém que é habituado a trabalhar com aquilo, com armas, naqueles momentos que é treinado para isso, me parece que tem menos espaço a ideia de um excesso exculpante para ele. Ou seja, vai dizer que é uma pessoa treinada, que está habituada àquilo dali. Claro que todos nós temos medo. Mas o tratamento dessa pessoa é diferente de um particular comum, que não tem treinamento para arma nem para nada. Então vejam, se nós fôssemos manter essa diferença entre aspectos astênicos e estênicos, era razoável sustentar isso. Só que o que Moro fez? Ele falou o seguinte, ó, estou me inspirando na legislação de Portugal e da Alemanha. Ele diz aqui no projeto de harmonização, ele diz, ó, o texto do projeto sobre excesso não é fruto do invencionismo. Decorreu da inspiração do 33 do Código Penal alemão e do 33 do português. Ou seja, ele falou assim, ó, tô copiando de lá, porra. Tô todo mundo metendo pau, dizendo essa história do permitido matar, mas eu tô copiando de lá. Só que qual foi o problema dele? Qual que foi o problema do projeto? Ele colocou assim, ó, excusável medo, o medo é um aspecto astênico, relacionado à fraqueza. Surpresa também é relacionado à fraqueza. Agora, violenta emoção é um privilégio do homicídio, a gente vai lembrar, né? Parágrafo 1º do 121. Ele usou 2 coisas que eram astênicas e uma que era estênica. Ou seja,
acabou unindo no excesso exculpante uma coisa que, no fundo, não deveria pertencer àquilo. Então, me parece que essa era a crítica correta. A crítica que, no pior dos casos, no melhor dos casos, perdão, o projeto era mal redigido por causa disso. Ainda, por fim, ainda tinha outro problema, que sempre que o código dá duas possibilidades, aqui nesse excesso exculpante que caiu, o código falava, ó, vou mostrar para vocês de novo. O código falava aqui, ó, que ou o juiz podia reduzir a pena, ou podia reduzir a pena até metade, ou podia deixar de aplicá-la. O código falava isso. O projeto falava isso, perdão. O projeto falava isso. Só que todas as vezes que o código dá duas opções pra gente, ele também dá parâmetros pra gente saber qual opção nós vamos usar. Então, por exemplo, na discriminante putativa, a legítima defesa putativa, por exemplo, o código fala assim, ó, é possível você isentar de pena e é possível você fazer a pessoa responder por crime culposo. Mas o código dá um parâmetro para eu dizer se é um ou se é outro. O código fala assim, se for inevitável, se for excusável, se for invencível, você vai isentar de pena. Mas se for não perdoável, não desculpável, evitável, inexcusável, você vai diminuir a pena, ou vai responder por crime culposo. Só que aqui, nesse excesso exculpante, o pior de tudo, além dessa questão, né, de ter mexido com coisa, ter copiado uma coisa que não sabia a origem, né, aqui o código falou o seguinte, ó, eu vou, um excusável medo, surpresa ou violenta emoção, eu vou aí diminuir a pena ou vou isentar de pena. Mas o código também não deu parâmetros para a gente saber quando que a gente ia isentar de pena ou quando que a gente iria diminuir a pena até metade. Enfim. Não quero me prolongar muito nisso aqui, que caiu durante a tramitação, mas no fundo essas eram as críticas, me parece, data máxima vênia, não sou o dono da verdade, mas me parece que essas eram as críticas procedentes. Então, isso daqui, senhores, acabou caindo durante a tramitação, e ele caiu na última fase, tá? Quase chegou a entrar em vigor. Caiu, só foi suprimido naquele substitutivo, que foi de 4 de dezembro de 2019.